Shalom, queridos. Boa noite a todos. Estamos reunidos para meditar na palavra de Deus, na carta aos Filipenses. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, santo é o teu nome, Pai, grande e poderoso. Tu és acima de todas as coisas. Como é bom, Senhor, estar na tua presença, aprender mais de ti a cada dia, Senhor, ser edificado pela tua palavra e a tua presença. Nos dá sabedoria, Senhor, para entender este propósito nesse texto para as nossas vidas. E que o teu nome seja glorificado sempre no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a carta aos Filipenses, nós temos como tema: o cristão pode viver alegre em qualquer tempo e em qualquer circunstância. Já passamos pelo capítulo 1, onde Paulo apresenta um ladrão da nossa alegria chamada circunstância. E ele nos ensinou como vencer este ladrão da alegria com a mente cristocêntrica. Com a mente de Cristo em nossas vidas, podemos vencer as dificuldades que se apresentam diante de nós. E nós temos agora capítulo 2 para estudar. E aqui Paulo vai apresentar outro ladrão da alegria, que são as pessoas. E ele vai nos ensinar que devemos vencer as dificuldades de relacionamento interpessoal com uma mente submissa. Isto ele vai defender neste capítulo. Então nós colocamos como tema da mensagem de hoje: um cristão alegre tem a mente submissa. Filipenses capítulo 2, de 1 a 11. E por que Paulo faz isso? Porque ele mesmo enfrentou muitas lutas, batalhas, tribulações produzidas por pessoas. A história de Paulo é uma história de perseguição constante e muitos homens se levantaram contra Paulo, muitos se levantaram para abafar realmente o seu ministério, para apagar o seu ministério, porque não entenderam o ministério de Paulo, não entenderam a missão que Deus deu a Paulo. É fato que até prisões ele sofreu, açoites e muitas outras coisas ele sofreu, porque os homens se levantaram contra ele. Porém, isto nunca roubou a alegria de Paulo. A alegria não vinha dos homens, se estavam gostando dele ou não. A alegria de Paulo vinha do seu relacionamento com Cristo. Então, neste capítulo, nós iremos entender um pouco sobre esta palavra de Deus para nós. Como nós devemos vencer as adversidades, os levantes humanos, as discordâncias. E Paulo vai nos ensinar a ter uma mente humilde diante de Deus. Então, versículos de 1 a 4, eu vou ler agora com os amados, que diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, nós podemos entender que nesses 4 versículos vem uma motivação de Deus para termos uma mente humilde, um coração humilde diante de Deus. E Ele vai nos ensinar princípios de como aplicar em nossas vidas esta graça de Deus para que a gente possa enfrentar as tribulações produzidas pelos homens. Mas o que é uma pessoa humilde? Você poderia definir
O que é uma pessoa humilde? Eu vou falar aqui algumas coisas que não é humildade. Não é humilde aquele que tem uma autoestima baixa, que se menospreza, que não se aceita, sempre se acha feio, se acha incompetente, se acha deslocado, ele não se vê parte de um grupo, de uma equipe. Então isso não é humildade, isso é uma autoestima baixa, é uma visão negativa de si mesmo. Então isso aqui não é humildade. Humildade não é a pessoa estar disponível para ser pisado pelos outros, para ser saco de pancada dos outros. Isso também não é humildade. Humildade também não é você estar cedendo aos caprichos e aos desejos dos outros, especialmente se querem tirar vantagem de você. Então isso não é humildade. Então o que seria uma pessoa humilde? É aquela pessoa que aceita a si mesmo como é. A pessoa ama a si mesmo, é grato a Deus porque Ele lhe fez assim. É uma pessoa que tem alegria em viver, tem prazer em ser um filho de Deus. Então a pessoa humilde é que tem uma identidade formada em Jesus Cristo. Ele sabe o seu valor, ele sabe quem ele é, ele sabe para o que está nesta terra, o propósito de Deus nesta terra para ele. Então este é uma pessoa humilde. Então uma pessoa humilde está livre para servir. Ele não está se protegendo, não está colocando obstáculos, mas ele serve porque isso não atinge a sua identidade. Algumas pessoas têm dificuldades de fazer alguns tipos de trabalhos porque acham que vai diminuir a sua identidade, vai diminuí-lo como pessoa. Mas uma pessoa humilde não tem essa crise, porque ele sabe quem ele é em Cristo, qualquer coisa que ele faça não vai mexer na sua identidade. Então Paulo apresenta 4 exemplos de pessoas humildes neste capítulo. O primeiro exemplo ele vai citar é Jesus Cristo, dos versículos 1 a 11, que estamos estudando hoje. Dos versículos de 12 a 18, ele apresenta o seu próprio exemplo de pessoa humilde. Dos versículos 19 ao 24, ele vai apresentar o testemunho, o exemplo de Timóteo como uma pessoa humilde. E de 25 a 30, ele vai mostrar o exemplo de Epafrodito como um homem humilde. E todos esses 4, Jesus, Paulo, Timóteo e Epafrodito, foram grandes homens diante de Deus, valorosos do Senhor. Então nós temos alguns fundamentos para que nós possamos desenvolver uma mente submissa. O versículo 1 começa dizendo: portanto, se existe alguma exortação em Cristo. Essa palavra exortação no nosso português não exprime bem a palavra no original grego do que quer dizer isso para nós, exortação em Cristo. Porque exortação no contexto do nosso português tem mais a ver como estar chamando a atenção de alguém, corrigindo alguém, repreendendo alguém. Mas essa palavra exortação, na língua original, o grego, tem o sentido de motivar a pessoa, incentivar a pessoa a algo bom. Então, como Paulo estivesse dizendo, vocês têm uma motivação em Cristo para ter uma mente submissa. Vocês têm um exemplo nele para ter uma mente submissa. Vocês têm um referencial nele para ter uma mente submissa. Então veja que ser submisso não é uma coisa degradante para o ser humano, uma coisa muito positiva. É algo tremendo diante de Deus que nós temos uma vida de submissão a Deus. O segundo fundamento para termos uma vida e uma mente submissa é ainda no versículo 1. Se temos
alguma consolação de amor. E essa consolação de amor também é uma palavra que nos anima, porque foi o amor de Deus que nos inspirou a ter esta mente submissa. É o amor do Pai comprovado pela entrega do seu Filho Jesus para nos salvar. Nós que éramos inimigos de Deus, mas o amor dele foi tão grande que nos alcançou. Então, essa consolação que ele está falando aqui, ele está dizendo que nos impulsiona aí à frente quando nós temos dificuldade de relacionamento. Então, nós não olhamos as circunstâncias, as pessoas difíceis, nós olhamos o amor de Deus que nos motiva a seguir. O próprio Jesus foi muito rejeitado nesta terra. Ele foi muito perseguido também. Mas o amor do Pai na vida dele o fez prosperar no seu trabalho e amar as pessoas. E ele diz em João 13 que ele amou até o fim. E tendo amado os seus, amou até o fim. E continua ainda dizendo que alguma comunhão do Espírito. Então, essa comunhão do Espírito é que nós podemos viver em submissão diante de Deus, porque Deus nos uniu como corpo dele, como igreja, como povo dele. Então, essa comunhão nos fortalece no Senhor para que a gente possa enfrentar as turbulências da vida com pessoas que atravessam nosso caminho para nos perseguir ou nos molestar. Então, Paulo está fortalecendo aquela igreja com estes princípios. E o quarto fundamento é que se há profundo afeto e sentimento de compaixão, né? Então, se a igreja tem esse sentimento que Jesus teve, Jesus era muito dócil, muito gentil, muito educado, muito afetuoso, muito misericordioso com aqueles homens e mulheres que estavam carentes do amor de Deus. Então veja que a base para nós sermos humildes e termos uma mente humilde está aqui, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de prontidão. Então Paulo vai dizer, se existe isso, então completem a minha alegria, versículo 2. Tendo o mesmo modo de pensar e sendo unidos de alma e mente. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos ter estas qualidades, esses princípios que Jesus viveu em nossa vida, para que a gente também tenha que viver segundo ele viveu. Então, como é que nós podemos completar a alegria de Jesus? Assim como Paulo queria que aquela igreja completasse a sua alegria. Tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, pensando como Jesus pensa. Vivendo como Jesus vive. Ministrando como ele ministra. Tendo o mesmo amor de Cristo demonstrado. Jesus, ele não trabalhava para si mesmo. Ele trabalhava para servir as pessoas, para edificar as pessoas. Ele se doava pelos outros, pelo próximo. E unidos de alma e de mente. Então Paulo tem um propósito. Se vocês querem vencer as turbulências da vida, as pessoas difíceis, parem de brigar com elas e se encham da mente de Cristo. Se encham da presença de Cristo. Se encham da consolação do Espírito Santo de Deus. Se encham com os requisitos que a Bíblia nos mostra aqui nesta palavra de Filipenses capítulo 1. Então ele pede, eu quero ficar totalmente feliz aqui nesta prisão quando eu ver e eu ouvir que a igreja está realmente vivendo de forma unida, prosperando no Senhor e assim vivendo na graça de Deus. Então Paulo, ele sabe que existem alguns perigos para destruir essa unidade da igreja. Ele vai tratar sobre isso. Ele sabe que algumas coisas podem roubar
a nossa alegria. E Paulo vai falar sobre isso nos versículos 3 em diante. No versículo 3 ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superior a si mesmo. Você está dizendo, não tenham interesse pessoal, não tenham vaidade. Isso pode roubar não só a alegria, mas também a unidade da igreja. Cuidado, se algum membro do corpo de Cristo está agindo por interesse próprio ou por vaidade, ele pode prejudicar toda a comunhão da igreja. Toda a ação do Espírito Santo no meio da igreja pode ser prejudicada se um está vivendo desta forma. Então, nós não devemos procurar estar em evidência ou ficar em evidência. A igreja trabalha como um corpo, como uma equipe bem unida, como um corpo bem ajustado. E não podemos ter estrelas no meio da igreja. Não podemos ter aquelas pessoas que querem aparecer e ser os tais, os mais importantes, porque isso pode destruir a unidade da igreja. Então, não devemos querer ser sempre o primeiro a ser citado, o primeiro a ser lembrado, o primeiro nas filas. Não. Deus quer que a gente tenha uma atitude humilde como ele teve, de não buscar o seu próprio interesse. Como devemos vencer isso? Devemos fazer tudo em humildade. A obra do Senhor, ela avança com um princípio simples, e aqui está, versículo 3, com humildade. Façam tudo com humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. No versículo 4 diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, buscar sempre os interesses dos outros. Evite buscar os seus próprios interesses também. Então lembre-se, cuidado com o interesse pessoal e a vaidade, e cuidado também de denegrir os outros e apenas buscar os seus próprios interesses. Então, quando agimos assim, nos achando superiores aos outros, diminuindo o trabalho do outro, a capacidade do outro, a sabedoria do outro, Deus, ele não é glorificado assim. Nós temos aprendido que na igreja, cada pessoa é valiosa. Cada pessoa é um presente de Deus para nós na igreja. Porque cada um tem um dom específico. Cada um tem uma tarefa específica dada por Deus. Cada um edifica a igreja com o seu dom. É claro que tem aqueles que lideram falando. Outros não falam, mas não fazem um trabalho tão bonito. Alguns estão apenas nos bastidores. Às vezes não é nem visto, mas sem ele a igreja sofre. Às vezes tem dons que nós nem sabemos que tem na igreja, mas sem ele a igreja sofre. Porque a igreja toda é edificada com todos os dons que Deus dá à sua igreja. Por isso, queridos, nós não podemos nos sentir superiores aos outros. Porque nós não podemos viver sem o dom do outro. Nós necessitamos do dom do outro. Deus nos fez independentes do dom do outro. E todos são muito importantes para Deus. Ok? Então devemos considerar os outros mais importantes do que nós. Mais importante do que nós. Devemos ser motivo de alegria, motivos de fazer harmonia no meio da igreja, ser agente de paz no meio da igreja, ser firme no Senhor, para que haja alegria no meio da igreja. Todos os dons cooperam. Quando nós falamos uma palavra que abençoa, todos são edificados. Mas quando nós falamos uma palavra dura, todos sofrem, todos sentem. Então, queridos, que a gente possa aplicar esses princípios em nossa vida como igreja, para que a nossa igreja seja cada dia mais frutífera para a glória do nosso Deus. Amém? E o versículo 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo
Jesus. Tenham a mente desenvolvida a partir da mente de Jesus Cristo. Paulo já tinha falado isso, né? Em outra carta, em Coríntios, porque nós temos a mente de Cristo. Mas o que é ter a mente de Cristo? Como é que eu posso pensar como Cristo? Ou como Cristo pensava, para que eu possa aprender com Ele a pensar corretamente? Então vamos aqui a alguns princípios que nós vemos na vida de Jesus, né? Ter a mente de Cristo é ter a mesma atitude que Ele teve. Tomar as mesmas atitudes e decisões que Ele tomou. E como Ele fez isso? Jesus, Ele tinha prazer. A maior alegria dele era fazer a vontade do Pai. Se você lê o livro de João, várias vezes ele vai falar isso. A minha alegria é fazer a vontade do Pai. Naquele episódio da mulher samaritana, naquele poço, em que os discípulos vieram trazer comida para ele, ele disse: olha, eu tenho uma outra comida, e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então a mente de Jesus estava cheia deste desejo de alegrar o Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, se você quer entender como é que eu posso ter a mente de Cristo, comece a amar, a obedecer à vontade do nosso Pai, que é Deus. Também, além de fazer a vontade do Pai, Jesus tinha prazer em obedecer em tudo ao Pai. Imagine que Jesus, como filho, ele recebeu a missão mais difícil que um pai poderia dar a um filho. Imagine uma reunião lá do céu. Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E Deus diz: a humanidade se perdeu, se desviou de nós, ela não nos conhece mais. E eu preciso resgatá-la. Mas eu preciso de um redentor, de alguém que vá lá na terra, sofra, morra, para que eu possa perdoar aquela humanidade. Quem vai? E aí Jesus levanta o dedo e diz: papai, eu vou. Eu vou obedecer à tua vontade. O Senhor está querendo isso? Então eu vou. Então Jesus, ele é o exemplo de obediência para nós. Então ter a mente de Cristo é fazer a vontade do Pai, é obedecer ao Pai em tudo e completamente e alegremente. Era completar a missão dada pelo Pai. Em João, capítulo 17, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então Jesus era um filho obediente que ele obedeceu completamente, imediatamente e alegremente. Se nós somos filhos de Deus, mas obedecemos pela metade, ou vamos sem alegria fazer as coisas para o Senhor, e demoramos a fazer a vontade do Senhor, então nós não estamos com a mente de Jesus. A mente de Cristo é uma mente completa, que se entrega por inteiro ao seu Pai. A mente de Jesus era servir a humanidade com a sua vida. Era dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se nós temos a mente de Jesus, nós vamos amar, nos gastar e ser gastado para que outros floresçam, para que outros cresçam, para que outros sejam abençoados. A mente de Jesus é glorificar o Pai. Então, se nós fazemos algo que glorifica o nome de Deus, então estamos agindo com a mente de Jesus. Então você entendeu agora, quando Paulo diz que vocês devem ter o mesmo modo de pensar que Jesus tinha prazer em fazer a vontade do Pai.
Ele tinha alegria em obedecer ao Pai. Ele fez a missão completa que o Pai deu a ele. Ele serviu a humanidade. Ele glorificou a Deus. Se você quer encontrar um exemplo de filho obediente, Jesus é esse exemplo. Se você quer encontrar um exemplo de homem perfeito, Jesus é este exemplo. Se você quer um exemplo de pai perfeito, Jesus é este exemplo. Se você quer um exemplo de marido perfeito, Jesus é este exemplo. Por isso que Paulo diz, tenham a mente de Jesus. Se você tiver a mente de Jesus, vai fluir tudo na sua vida. Você vai vencer os conflitos humanos, porque Jesus teve esta mente e ele venceu. Jesus nunca chorou por si mesmo. Ele chorou pelos homens, chorou por cidades, ele chorou por Jerusalém, porque ele tinha o prazer de servir a humanidade, porque ele queria servir ao Pai. Ele tinha a mente cheia da vontade e do desejo do Pai para ele. Então, queridos, ele agora vai detalhar o que é ter essa mente de Jesus, além do que eu já falei. Versículos 6 a 11, ele diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser o igual a Deus, ao que deveria ser retido a qualquer custo. Então veja só que Jesus, ele era Deus na eternidade. Jesus igual a Deus, mas ele não quis esse direito, de se apegar a esse direito, a essa glória, e dizendo assim, eu não vou descer na terra porque eu sou Deus, eu não vou me humilhar, deixando a minha glória, deixando o meu conforto, deixando de ser servido por anjos, arcanjos e querubins e ser rejeitado lá na terra. A mente de Jesus, ele renunciou por um momento toda essa glória em nosso favor. Então ele renuncia essa posição no céu de ser servido para vir e servir a nós. Imagina, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, e então ele se desfaz deste título e ele desce para nós, para nos servir. Então veja que ele não brigou por título, não brigou por postura ou posição. Ele entendia que ele deveria renunciar de ser servido. Então ele esvaziou-se, versículo 7 diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse termo, ele se esvaziou, é que ele foi descendo alguns degraus de Deus eterno até chegar a uma forma humana bem baixa, até chegar servo, até sofrer a morte de cruz. Então, assim mesmo se esvaziou, tornou-se em semelhança de homens. Veja só que o Deus eterno, ele se humilha tanto de que ele tem que tomar uma forma humana, limitada. E vai nascer como um bebê e crescer como um homem. Imagine o Senhor de toda a terra, de todo o universo. Ele se comprime num ser humano, no corpo humano, para trazer a glória do Pai a esta terra. E como homem, ele ainda assume a forma de servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele falou isso várias vezes. E ele tornou-se obediente até a morte. E essa morte foi uma morte de cruz, a humilhação. Morte de cruz naquela época era para os piores criminosos.
é para quem estava maldito, que não tinha mais jeito. E Jesus assume essa morte como criminoso, como maldito, para nos encher de alegria, de bênçãos e de vida eterna. Mas por que será que Jesus aceitou toda essa humilhação? No que ele estava pensando quando aceitou tudo isso? Jesus estava vendo a alegria. Parece estranho, né? Mas quando ele aceitou toda essa humilhação e vir à terra para nos salvar, ele estava vendo lá na frente a alegria. Isaías capítulo 53 diz: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então ele iria ter um trabalho muito difícil, ia sofrer muito, mas lá na frente ele iria ver, ia se alegrar e render toda a glória ao Pai. Porque ele iria ficar satisfeito, ou seja, feliz, alegre, como dizendo: eu fiz um bom trabalho, eu realizei a minha missão de resgatar a humanidade para o meu Pai. Outro texto que diz assim, Hebreus 12, 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então veja que Hebreus vai dizer mais claramente que ele sabia que o seu trabalho ia produzir muita alegria para o Pai, para ele mesmo e para nós. Por isso que ele suportou a cruz. Ele não se importou com a vergonha que iria passar, porque ele já se via na presença de Deus, restaurado de toda a angústia, de todo o sofrimento que iria passar, e toda a glória voltaria para ele. Quando nós temos a mente de Cristo, nós devemos olhar as coisas não só no presente, no aqui e no agora, mas olhar como Deus olha, como Deus nos mostra, de forma completa. Jesus não olhava apenas o sofrimento dele, ele olhava o resultado deste sofrimento. Sabe por que nós rejeitamos servir ao Senhor? Sabe por que nós, às vezes, não queremos sofrer pelo Senhor? É porque não temos essa visão do futuro. Nós não conhecemos Jesus a ponto de ter esse entendimento justamente do que o meu sofrimento hoje vai produzir muita alegria amanhã na presença de Deus. Então, queridos, tire os seus olhos daqui. Não olhe o seu ministério muito difícil. Não olhe as pedras do ministério. Olhe lá na frente a glória. Vai ser muito maior e muito melhor lá na frente a glória de Deus manifestando na sua vida. Muitos deixam seus ministérios porque dizem: é muito difícil, é muito espinhoso, é muito doloroso. Eu te aconselho, volte a ter a mente de Jesus. Você já imaginou se Jesus tivesse essa ideia? Eu não vou fazer esse trabalho, é muito difícil. É muito sofrido. É muita rejeição. O que seria de nós se Jesus tivesse desistido do seu ministério difícil e ele teve o ministério mais difícil da terra? Então, queridos, que a mente de Jesus nos restaure. Não há nenhum ministério nesta terra tão difícil quanto foi de Jesus. Então nós podemos suportar até o fim. Como Paulo está ensinando à igreja, nunca desistam do seu ministério, porque é difícil. Porque Deus está fazendo a sua obra através destas situações. Então, para ter uma mente submissa, Deus o exaltou acima de todas as coisas, né?
Veja só que versículo 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então toda essa humilhação de Jesus não ficou sem recompensa. Deus é justo. Deus é aquele que nos galardoa se nós nos dedicarmos a Ele. Deus é fiel. Ele nunca vai deixar o seu sofrimento em vão. Nem o nosso, nem o de seu filho. Virá bênção depois de sofrimento, para a glória de Deus. Então Deus novamente, Ele exalta Jesus, depois Jesus cumpre a sua missão, e vai até a morte de cruz, e começa na ressurreição. Então Deus o exalta, dando o nome acima de todo nome. Por que isso? Porque Jesus não se reteve na glória que Ele tinha lá no céu, no que Ele era Deus. Ele se despiu disso. Ele renunciou àquela postura naquele momento, aquele título. Então Deus agora dá um nome que está acima de todos os nomes da terra. Não existe nenhum nome maior do que o nome de Jesus em toda a terra. Também o nome de Jesus se dobrará todos os joelhos nos céus. Anjos, arcanjos, querubins se dobrarão diante de Deus. Ao nome de Jesus, todo joelho na terra se dobrará diante dele. E eu quero aconselhá-lo neste momento. Nestes dias, antes da volta de Jesus, nós temos a graça de nos ajoelhar diante dele como humildes pecadores, agradecidos pela sua salvação em nós. Todos nós que já recebemos Jesus, nós nos ajoelhamos com gratidão, com alegria, com reconhecimento. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Porém, quem não se ajoelhar desta forma a Jesus e for rebelde até o fim da sua vida, no dia do juízo final, ele vai se ajoelhar reconhecendo que Jesus é Senhor. E só que lá não haverá mais arrependimento, porque ele estará como juiz. Hoje ele está como Salvador, mas lá será como juiz. Então eu te aconselho, se ajoelhe diante de Deus hoje, enquanto há tempo, reconheça seus pecados e tenha a mente de Jesus. Todo joelho debaixo da terra vai se ajoelhar diante de Jesus. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Queridos, nós temos no mundo mais de 6.000 línguas e dialetos. Imagine todos esses continentes, povos, nações, tribos, vão reconhecer que Jesus é o Senhor, vão declarar: Jesus é Senhor. Toda exaltação ocorrerá para a glória de Deus Pai. Por isso, ser humilde é a maior força que nós temos como cristãos. É a melhor forma de liberdade que temos como cristãos. Eu quero contar 2 exemplos aqui. Nos céus, quando estava ainda lá nos céus, Lúcifer era um anjo muito tremendo, muito lindo, muito poderoso. Mas o orgulho cresceu no seu coração, ele queria ser igual a Deus. Ele não se conteve com a glória que ele tinha, com a beleza que ele tinha, com a posição que ele tinha. Ele queria a de Deus. O que aconteceu? Ele foi expulso do céu, se transformou em diabo, Satanás. E a terça parte dos anjos foi expulsa junto com ele, que se rebelaram junto com ele contra Deus. E são os demônios que perseguem a humanidade hoje. Houve uma outra situação
em que este Satanás, já caído, vai ao jardim do Éden tentar o homem. E Deus fez o homem como o rei da criação. A coisa mais bela que havia na criação era Adão e Eva. Eles tinham comunhão com Deus, tinha todo o planeta para eles, o jardim era deles, tudo era deles. Mas Satanás foi uma proposta para Adão. Você quer ser como Deus? Infelizmente, Adão e Eva aceitaram essa proposta. E aí foram expulsos do jardim do Éden. O que essa palavra nos ensina? Que quem se rebela se torna prisioneiro de si mesmo e dos seus pecados. Quem se humilha se liberta para a vida. Então Satanás nos céus se rebelou e se tornou escravo, perdido. Jesus se humilhou e tornou-se autoridade sobre todos os reinos. Não há nada mais libertador para nós, como povo de Deus, do que ser humildes e obedientes a Deus. Todo obediente, ele é livre. Todo rebelde, ele é prisioneiro. Todo obediente já aprendeu com Cristo que Jesus alcançou toda a glória, todo o poder, porque ele se humilhou e obedeceu ao Pai. Mas Satanás e Adão, eles se rebelaram contra Deus e se tornaram escravos, perdidos, expulsos da presença de Deus. Eles não têm a mente de Jesus. E a igreja precisa aprender isso, que nós não podemos ser rebeldes. Há um preço altíssimo por isso. Nós já entendemos pela palavra isso. E Paulo está dizendo, queridos, sejam livres no Senhor. Tenham a mente de Cristo. Absorvam o exemplo de Jesus nas suas vidas. E vocês serão livres e poderão vencer as agruras que os homens podem suscitar nos seus corações. Então, somente quem tem a mente de Jesus é livre. Somente quem tem esses princípios no seu coração pode libertar outras pessoas. Pode levar a liberdade a outras pessoas. Porque ele já experimentou desta liberdade. Mas quem não experimentou ainda está escravo do pecado. Porque Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse também, vocês são escravos do pecado. E quem é escravo do pecado não está livre. Ele é prisioneiro. Por isso, queridos, o versículo-chave é o versículo 3 desse texto. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Tenha o exemplo de Jesus. Vamos crescer no Senhor, para a glória de Deus Pai, e que a sua vida, embora sofrendo hoje, não pare de ministrar, querido. Não pare de servir ao Senhor, porque tem um propósito no seu ministério, a glória de Deus. Se você abandonou seu ministério, abandonou de servir ao Senhor, você está aí no canto, cabisbaixo, sem nenhuma produtividade para a glória de Deus. Não faça isso mais, querido. Tenha medo de Jesus. Aceite o desafio, porque Deus vai ser glorificado e você também vai ser honrado diante de Deus, porque Deus é justo e galardoa todos os que lhe obedecem para a sua glória e honra. Amém? Senhor, nós te adoramos nesta noite e glorificamos, Pai, e que esta palavra possa penetrar em nosso coração e tirar todo espírito de rebelião do nosso ser, da nossa vida. Toda vaidade, Senhor, todo egoísmo. Ó Deus, purifica-nos pelo Teu sangue, Senhor. Arranca de nós, Pai, tudo que é humano, Senhor. Todo
modo de pensar mundano daqui da terra. Queremos pensar como Jesus, o teu Filho, porque dali é que vem a liberdade, dali é que vem a vitória, dali é que vem todas as coisas, pelo poder do nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, proteja-os de todo tipo de peste perniciosa, de seta que voa ao meio-dia, de toda enfermidade maligna das trevas, nós repreendemos, e que nenhum dos nossos seja atingido. Daqueles que estão me vendo e ouvindo agora, Senhor, todos sejam protegidos pelo teu sangue, no poder do nome de Jesus. Amém. Shalom, paz a todos.